Começa agora mais um Nas Entrelinhas. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Começa o semestre de 2013 com desafios, realizações e muitas expectativas. O papel da pesquisa na ESAG. Começa agora mais um programa Nas Entrelinhas, comigo, Enio Espanhol. E comigo, Samantha Buglioni. Um programa do Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC, todas as quartas-feiras às 10h30. Fique ligado e faça contato conosco através de qual e-mail, Samantha? O e-mail para contato é nasentrelinhas.esag@gmail.com. Bom dia, Enio, bom dia, ouvintes da Rádio UDESC 100.1 FM. Bom dia a todos. As coisas começaram a fervilhar novamente na universidade a partir da segunda passada, ou seja, o recomeço do semestre. O semestre está aí, é a vida de novo para a universidade e desafios, né, Enio? Um deles, principal desse semestre, é chegar à universidade. Né? Pelo incrível que pareça, eu diria que esse caos de Santa Catarina coloca, né, o acesso à educação sendo pensado de outras formas, inclusive como chegar na universidade. Pois é, Samantha, que contradição interessante. Por exemplo, Santa Catarina é um dos estados que tem uma das melhores distribuições de renda. Não tem cidades grandes, megacidades. A maior cidade é Joinville, com 500 mil habitantes. Aqui temos uma distribuição geográfica, inclusive de terras, razoavelmente boa. E a gente vive esse tipo de dilema. E como ele é falso de alguma forma? Porque dados que a prefeitura divulgou nos últimos dias é de que o número de pessoas e o volume de dinheiro em circulação nesse carnaval foi superior aos anos anteriores. Eu acho que o problema do Brasil como um todo tem uma concentração, o dinheiro fica em lugares específicos, tem dificuldades absurdas de gestão, de identificação de prioridades. Né? Se pensa ainda que transporte público está sempre na pauta, mas ele ainda não é planejado de uma forma eficiente, o que é uma violação fundamental de direitos, porque aquele que tem menos renda, ele acaba sendo onerado por isso, porque tem que morar mais longe, não consegue viabilizar. Então, não sei, eu sinceramente tenho a sensação que a gente volta para um estado de natureza no sentido de desconfiar de tudo e de não ter um sistema que funciona. Eu acho que é extremamente caótico essa situação de Santa Catarina. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, por outro lado, também, hoje, Santa Catarina está colocada na mídia de uma forma, acho que um pouco perversa. Quem é de fora, ouve as notícias só desse lado ruim de Santa Catarina, tem a impressão, olha, que bem que eu não vivo em Santa Catarina. E é o inverso. Eu diria que aí pode ter algumas negociações políticas, algum processo, uma tensão política, não vamos ser ingênuos, né? E a gente sabe que Santa Catarina não é, né, de alguns, digamos assim, partidos hegemônicos e tal. Claro. E por outro lado, o Papa renunciou, o Renan virou presidente do Senado. Podia ser o contrário, né? Não. Pois olha, foi irresistível. Enfim, há um abaixo-assinado em andamento onde vai ser apresentado um projeto. Para mim, a melhor foi das redes sociais com a foto do Papa, com cartaz. Renan, se eu renunciei, tu também pode. Eu achei brilhante. Né? E estamos aqui com a professora Simone Ghisi Feuer. Professora, para a gente discutir, conversar um pouco hoje sobre pesquisa na ESAG. A professora Simone é a diretora de pós-graduação e pesquisa da ESAG. Sim, desde 2009. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UDESC FM. Bom dia, meus colegas Samantha e Enio. E é um prazer estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, desse tempo que nós estamos aí à frente da direção de pesquisa e pós-graduação da ESAG, colaborando com a direção do professor Mário Moraes. Comentar um pouco das nossas conquistas, das nossas dificuldades, dos nossos desafios, mas, sobretudo, destacar as nossas conquistas. Né? Nós vemos aí a ESAG, ao longo aí de 10 anos, desenvolvendo esse campo, desenvolvendo essa dimensão da universidade que é a pesquisa. A ESAG tem uma tradição, sempre teve uma tradição para o ensino, buscando e alcançando níveis de avaliações bastante significativos no âmbito até nacional, reconhecidamente. E a pesquisa, por sua tradição, ser o ensino, ela veio conquistando seu espaço paulatinamente, gradativamente, graças ao empenho de vários professores que também vieram de 10 anos para cá,
assumindo essa função, essa dimensão, para realmente mostrar que a ESAG ela não só é um centro de ensino de excelência dentro da UDESC, na administração, mas também pode ser um centro de excelência na produção do conhecimento em administração e em ciências econômicas. Se você está falando tudo isso, Simone, seria interessante se você apresentasse alguns dados, então, sobre este campo da pesquisa na ESAG. Certo. Então, inicialmente, Enio, é importante dizer que nós temos diretrizes da direção de pesquisa e pós-graduação da ESAG que foram trabalhadas em conjunto com o grupo gestor e com os departamentos. E, assim, em linhas gerais, a nossa maior diretriz em termos de pesquisa e pós-graduação é realmente fomentar essa articulação entre essas dimensões, pesquisa, pós-graduação, com o ensino, com a extensão. Afinal de contas, né, se diz, não é só um jargão, de que realmente a universidade se faz a partir dessas pontas, né? Então, essas diretrizes nós focalizamos para serem alcançadas a partir de um estímulo ao crescimento da pós-graduação dentro da ESAG. Crescimento é esse que vem com a criação de nós temos hoje 2 mestrados em administração, mestrado acadêmico e mestrado profissional. No mestrado acadêmico nós estamos na 2ª turma e o mestrado profissional vamos para a 10ª turma. Qual que é a diferença dos dois para quem está nos ouvindo? Bom, em linhas bem gerais, porque existe até uma discussão assim ainda um pouco sobre a identidade da diferenciação desses 2 cursos, né? Na verdade, o mestrado profissional ele focaliza mais a formação do profissional de administração ou de áreas, né, equivalentes que estão voltados para o mercado, mas o mercado não no sentido só da atuação em empresas, mas em atuação em organizações, prestação de serviço, uma formação superior em administração a partir do desenvolvimento de pesquisa científica, né, do trabalho de aprofundamento do conhecimento acadêmico na área, sim, mas com uma possibilidade de maior aplicação. Caracteristicamente, assim, para fazer bem a diferenciação, a gente fala que o resultado, o produto do mestrado profissional, ele é diferente em relação ao produto do mercado acadêmico, porque a dissertação de mestrado profissional, ela tem um caráter mais aplicado. Ela vai propor soluções, ela vai propor encaminhamentos, aprimoramento de serviços, de produtos, de gestão, enfim, nas organizações de uma forma geral, sejam elas privadas, produtivas, estatais, públicas estatais, organizações não governamentais, da esfera pública, enfim. E o mestrado acadêmico, perfil, né, como já diz o próprio nome, é muito mais para a formação de pesquisadores, né, para a produção, digamos assim, da pesquisa de conhecimento básico na área, enquanto que o mestrado profissional ele tem um foco mais do conhecimento aplicado. Claro que eu estou falando isso de uma forma bem genérica, a gente poderia distinguir por outros caminhos também, mas em tese isso é a grande diferença, digamos assim, ou a diferença mais genérica que nós temos com relação também ao nosso programa, os projetos pedagógicos dos nossos cursos. Então, nós temos os 2 cursos de mestrado em administração, nós temos aí uma proposta, né, para a criação do projeto, encaminhamento do projeto de doutorado em administração, talvez encaminhar esse ano, é algo que está nas nossas expectativas, vamos ver. E também, ainda para voltar um pouquinho na questão das diretrizes que nós traçamos, assim, foi um avanço bastante significativo, depois eu vou traduzir em números isso para vocês, o estímulo que se teve, ou o aumento que se teve no envolvimento de professores da ESAG em projetos de pesquisa, seja como coordenadores ou como participantes das pesquisas. Tivemos aí, para cumprir essa diretriz também, um estímulo à busca por fomento externo para a pesquisa, que hoje já é uma realidade. Nós temos aí em torno de 10 projetos de pesquisa que angariaram fomento externo, tanto de órgãos, institutos de fomento, como FAPESC, CNPq, fundações, FINEP, fundações que têm realmente esse propósito, como também por parceria com organizações governamentais, como foi o caso ano passado, de uma parceria em pesquisa com o Tribunal de Contas do Estado, que foi realizado um estudo. Então, assim, são grandes ações que nós tivemos, que ainda tem muito o que se buscar,
mas que já conseguiram trazer alguns resultados concretos que eu vou passar. Continua? Pois não, eu acho que é importante apresentar alguns dados sobre a pesquisa. Então, assim, nós temos aí nós temos aí um panorama, né, de 2009 até o ano passado, 2012, que nós tivemos crescimento, por exemplo, em números de projetos de pesquisa de 20 para 42 projetos em 3 anos e meio, mais ou menos, né? Foi bastante significativo. Em termos de professores envolvidos, nós tivemos um crescimento de 20 para 27. Professora, quais algumas razões para esse crescimento? Ao investimento da instituição, ao incentivo, o perfil do professor mudou, a demanda dos alunos, né? Como é que a senhora avalia? Eu avalio como, digamos assim, um empenho, como eu falei, de 10 anos para cá, né, da vinda de professores que se engajaram no programa de pós-graduação e que já tinham também esse perfil de pesquisa, vindos de outras instituições, e que começaram a se envolver nos mestrados e realmente trabalhar em conjunto com a graduação, com os cursos de graduação, para estimular realmente a participação dos alunos e dos colegas, né? Independentemente de estarem em programas de pós-graduação aqui dentro da ESAG, né? Para participarem dentro dos projetos. O investimento em pesquisa também, ele tem uma significância nisso. A UDESC é uma das instituições que investe bastante em pesquisa. Temos aí os recursos de um programa de apoio à pesquisa que é anual. De 2009, só para vocês terem uma ideia, em 2009, na ESAG, nós tivemos um investimento de quase 38 mil reais. Em 2011 para 2012 passou a 67 mil reais e o investimento previsto daí para toda a UDESC, né, com recursos da própria universidade para 2013 é em torno de 900 mil reais, mais propostas de se articular em parcerias com outros órgãos de fomento. Sim, não precisa ser só esse recurso, né? Exatamente. Pode se captar recurso. Então, eu vejo assim que o crescimento, ele tem muitas pessoas e muitos fatores que motivaram esse crescimento. Eu acho que a própria visão dos professores, né, a motivação dos professores de sair um pouco da sala de aula ou de não ficarem só na sala de aula e buscarem essa articulação com a pesquisa para até agregar conhecimentos e trazer para a sala de aula. Exato. Né? Isso é muito bacana, interessante, porque o aluno exige isso. Né? Claro que nós temos assim ainda uma participação ainda pequena no meu ponto de vista de alunos, é algo que a gente tem que trabalhar muito mais, talvez porque a pesquisa é um estudo muito solitário às vezes, é um trabalho muito solitário. O né? processo de conhecimento ele é solitário. Ele é mais, então às vezes é o próprio perfil dos alunos, mas a gente percebe que existe uma motivação crescente, que existe um envolvimento dos professores bem maior. É significativo assim, a postura dos professores em relação até à própria qualidade dos projetos, que é algo que a gente tem buscado também aprimorar. De solitário, ele deve se tornar mais solidário. Com certeza. Esse é um grande, assim, falando dos desafios que nós temos. Para mim, o maior desafio como direção, né, nesse último ano que nós temos aí à frente, junto com os colegas da comissão de pesquisa, com os professores pesquisadores, enfim, é realmente estimular a integração dos grupos de pesquisa entre os grupos, porque intragrupos nós temos aí exemplos de grupos de pesquisa que são 13 dentro da ESAG, muitos grupos já estão mostrando esse solidário, né, essa solidariedade em termos de compartilhamento de pesquisa e de produção científica. Né? Só que entre os grupos nós sentimos assim a necessidade de que haja mais conversa, de que haja mais compartilhamento de busca por conhecimento para a produção científica. Em termos de perspectiva, professora Simone, agora vai ser aberto o edital para os novos projetos. Sim. Qual é a perspectiva? A perspectiva é a seguinte, nós agora estamos numa fase de metade do período de desenvolvimento das pesquisas. O novo edital de iniciação científica, ele abre sempre em agosto. Estamos na fase, portanto, de receber relatórios parciais e busca de novos bolsistas. Perspectiva bastante positiva que nós temos em termos da ESAG foi a reforma e a criação dos núcleos
com espaço físico para o funcionamento dos nossos grupos de pesquisa, que é algo que a gente acredita que também vai estimular uma maior interação entre os grupos. Bom, a discussão, então, ela não acaba aqui, né, professora Enio? Porque pesquisa é um processo de construção de conhecimento que se dá, eu diria, muito no cotidiano, nesse intercâmbio, como bem falou o professor, nessa solidariedade. E então me parece que, principalmente agora, para os próximos anos, o que deve ser pautado e deve se ter em mente que é esse envolvimento efetivo dos professores, esse envolvimento do aluno, essa sedução dos alunos, digamos assim, para incorporar esse campo e essas atividades. Seria isso, professora? Isso. Basicamente, para finalizar, assim, 3 pontos que eu entendo que são desafiadores agora para esse ano, né? O fomento ao desenvolvimento dessa integração, dessa articulação entre pesquisa, extensão e ensino, que é desafiador realmente, mas nós já temos alguns exemplos e algumas conquistas nesse sentido. Temos aí o estímulo que nós queremos dar para a questão do fomento externo, haja vista a própria restrição de recursos que nós estamos passando, então é importante que se busque. E, para finalizar, assim, o entendimento, que para mim é muito importante para se criar efetivamente a cultura da pesquisa na ESAG, é o entendimento das pessoas de que a pesquisa é um processo de formação integrado ao ensino. Ela não se faz pesquisa sem ensino e sem extensão para poder até aplicar esse conhecimento. Então, tanto nós queremos, né, desenvolver esse espírito científico na graduação e na pós-graduação, que é a grande conquista que eu acho que a gente merece alcançar nesse ano. Excelente. E esse debate deve continuar. A gente agradece muito a presença da professora Simone Feuerschied pela sua participação no programa de hoje. Ela é diretora de pós-graduação e pesquisa da ESAG. E a gente volta semana que vem com o nosso programa Nas Entrelinhas. Um abraço a todos. Um abraço.